Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, 25 de dezembro, Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus que venha nos visitar, que tenhamos um bom Natal com paz, esperança e alegria, e que acima de tudo Deus esteja presente em nosso coração. E o evangelho que nós temos é tirado de João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não o acolheram. Mas a todos que o receberam, deu-lhe capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, chamando: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus a gente nunca viu, mas o unigênito que está na intimidade do Pai, Ele nos permitiu conhecê-lo, porque Ele veio dentro da nossa condição humana. Talvez a palavra mais significativa do Natal e a palavra se fez carne e habitou entre nós. É a monstruosidade de Cristo, é a grandiosidade de Cristo, é o absurdo de Cristo, de que Ele se fez carne e habitou entre nós. A gente tem uma fé muito ligada à espiritualidade, às realidades invisíveis, à dimensão de espírito que não tem, mas o Natal ele é carnal. O Natal ele é carne e sangue, o Natal ele se agarra, o Natal é nada mais, nada menos do que Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então o que o Evangelho de João diz nos seus primeiros versículos? Primeiramente ele faz uma memória de Gênesis. No princípio Deus, o Espírito pairava sobre as águas. E Deus disse: faça-se a luz. Então ele começa fazendo memória do relato da criação. Ele começa a fazer memória de Gênesis lá. Viu? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Até porque a palavra de Deus na Bíblia, ela não é só um sonho, um conceito, uma coisa intelectualizada. Ela muda. Faça-se a luz se faz. Ela altera o concreto. Ela altera o real. Ela altera aquilo que a gente tem. Por isso que a palavra de Deus ela tem esse conceito diferente, porque as nossas palavras são intelectualizadas, dentro da lógica simbólica, dentro da lógica da imaginação, do conceito, do adjetivo, do significado. E a palavra de Deus não, a palavra de Deus ela altera, ela é Deus que faz com que a matéria se altere, que a vida se altere, que a terra seja construída, que a luz surja, que as trevas sejam separadas da luz. Ele não elimina as trevas,
viu? Mas ele coloca a luz para ser contraste às trevas. Então, por isso, o princípio era a palavra estava com Deus, a palavra é Deus. No princípio estava com Deus e tudo foi feito, todo o Gênesis, os primeiros capítulos, a palavra faz o mundo. Viu? Separa água e terra, céu e terra, luz e trevas, vai separando, depois ele começa a criar vida. E todos os dias que ele cria vida, união e faz a natureza, ele diz, tá bom, amanhã é outro dia. Ele sempre termina, quando é criação, termina dizendo, e o dia foi bom. E termina, ele só não diz que o dia foi bom nos primeiros 3 dias, que foi separação. Então, o dia acabou, amanhã é outro dia. Mas quando ele começa a criar vida, natureza, convivência, e termina nos criando a sua imagem e semelhança, ele termina o dia. Foi muito bom. No outro dia, amanhã é dia de descanso. Por isso ele vai fazendo memória de que a primeira coisa que Deus fez foi a luz. E agora a luz vem para cá. Jesus, luz do mundo. Surgiu um homem, faz memória de João Batista. Veio um homem que veio para dar testemunho da luz. Ele não era luz, mas ele veio para dar testemunho da luz. Veio enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, que é Jesus Cristo, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo o ser humano. Em outras palavras, Jesus vindo ao mundo, ele ilumina a nossa vida, que às vezes a gente tem a impressão que a gente está mergulhado nas trevas, né? Tem dias que a gente está angustiado, inquieto, entristecido, a gente acha, pô gente, que escuridão, que cegueira, que falta de luz, falta de esperança. E aí a gente descobre que Jesus vem para iluminar o ser humano. E a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela. Mas aí vem o outro problema, o mundo não quis conhecê-la. A luz veio para os seus, mas os seus não quis conhecê-lo. Há uma rejeição à luz, há uma rejeição a Deus. Há uma rejeição histórica sobre aquilo que Jesus ensina, prega e exige. E até hoje há uma rejeição. A igreja às vezes tem a pretensão de ser maior do que Cristo e se comporta às vezes por isso. Como instituição e muitas vezes pelos seus próprios membros que se julgam maiores do que Deus. Há muitos padres e muitos bispos e muita gente na hierarquia, nos poderes, que se comportam como sendo melhores do que Deus. São as trevas por aí que vão rejeitando Jesus que veio para iluminar o ser humano. Porque o ser humano iluminado é alguém que está resolvido na vida. Não está com tudo certo, mas está resolvido na vida. É aquele ser humano que diz, eu sei o que eu quero e eu quero fazer isso. É o ser humano, se eu sei o que eu quero ser assim. Esse é um ser humano iluminado. Por isso, o mundo não quis conhecê-lo. Veio para que eram os seus, mas os seus não o acolheram. Mas, porém, todavia, entretanto, a todos que o receberam, deu-lhe capacidade de se tornarem filhos de Deus. Se tornar filho de Deus significa a gente sair dessa esfera de que Deus é todo-poderoso e nós somos meros servos, que depende da bondade de Deus no seu poder, mas entrar na esfera da dimensão familiar. Ser chamados filhos de Deus significa que eu trago em mim o sangue de Deus. Significa que eu trago em mim o DNA de Deus. Significa que eu e Deus temos o mesmo sangue, o mesmo DNA. E por isso fazemos parte da mesma família, da mesma natureza, da mesma convivência fraterna. Significa que eu mesmo sendo terreno, terráqueo, seja algum ser humano aqui, eu tenho o DNA de Deus da eternidade. E por isso eu sou filho dele e ele é meu pai, que cuida de mim e tenta me tirar da infantilidade, da pequenez ou da mediocridade humana e me elevar no status de ser filho dele. Não no status de ser todo poderoso no mundo, que isso é bobagem, da vaidade do mundo, mas no status de que, por mais difícil que seja a minha vida, eu tenho um pai que me ama e eu pertenço a esta família da eternidade. Eu pertenço à família de Deus. Por isso ele tornarem-se filhos de Deus, isto é, os que acreditam no nome. E o meio para se tornar filhos de Deus é acreditar no nome de Jesus, que coloca a nossa vida não simplesmente como seres que nasceram
aqui da vontade humana, da afetividade, da carne, mas nós também nascemos agora do amor que Deus tem por nós. A gente nasce da carne, mas também a gente nasce agora do Espírito de Deus, através de Jesus Cristo ressuscitado, viu? Mais de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Essa dimensão de Deus se encarnar e habitar entre nós, morar com a gente, habitar a tenda entre nós, caminhar conosco. É a Arca da Aliança que caminhava com o povo no deserto. É Jesus Cristo que, como Deus, caminhava com o povo por aí. É Deus que vai caminhando com a gente aonde a gente vai. Viu? Caminha conosco num congresso, caminha conosco numa reunião, numa celebração, num jantar de família, numa convivência, num ato de caridade. É Deus que vai contemplando. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebemos do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e verdade. A graça e a verdade está em Jesus. E aí ele continua, viu? João Batista veio para dar testemunho e diz: este é aquele a quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente porque existia antes de mim. Vem depois de mim, passou à minha frente e existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Por Moisés nós recebemos a lei. A lei é de Moisés. Jesus nos oferece a verdade e a graça. Às vezes a gente quer viver segundo a lei. A igreja é da lei, né? Pode ou não pode, pode ou não pode, pode ou não pode, pode ou não pode. Quando você escuta as pessoas, as regras da igreja, a lei da igreja, e aí você começa a ter atitude de exclusão, de expor as pessoas para fora, de anunciar que a pessoa não é casada na igreja, de anunciar publicamente que a outra pessoa é separada, não acertou no casamento, de expor o passado do outro, e a gente faz isso porque a lei da igreja me dá autoridade de dizer que o outro não presta porque ele tem problemas afetivos, que a outra não presta porque largou o marido, que o outro não presta porque está juntado com a mulher e não casou na igreja. E Jesus nos oferece outra coisa, Jesus nos oferece a verdade e a graça. A graça que é de graça, que é a possibilidade da gente conviver gratuitamente com Deus, com a bênção de Deus, independente de nós sermos quem nós somos. Ninguém jamais viu a Deus, mas pela graça de Deus e pela verdade nós conseguimos ver Jesus. Nós conseguimos ver o recém-nascido numa faixa, numa manjedoura. Este é o sinal que nós temos da visita de Deus. E para quem tem fé, basta. Um abraço, até mais.